podemos começar, aliás, falar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Obviamente, primeiramente, a gente precisa falar do tal triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Como o próprio nome diz, é um triângulo que possui um ângulo reto, retângulo, rete mais ângulo, ou seja, ângulo reto, que é o ângulo que a gente chama de 90 graus. Então, um triângulo retângulo, aqui um que vocês estão vendo, possui um ângulo reto. E bem aqui a gente está vendo um ângulo reto. Além desse que vocês estão vendo, eu posso desenhar um outro, eu posso desenhar uma linha aqui, eu posso desenhar aqui, e aí eu venho puxar para dar um ângulo reto. Eu posso fazer um ângulo reto bem aqui, ó. Então eu puxo essa linha aqui, vamos usar a borracha para apagar esse pedaço, e eu acabo de ter mais um triângulo retângulo. É um triângulo e bem aqui está o ângulo reto. Então, o triângulo retângulo pode se apresentar de diversas maneiras. Vou desenhar outros triângulos retângulos. Poderia ser assim. Faço aqui e faço aqui. Pronto. Mais um triângulo retângulo tem esse ângulo reto. Eu poderia puxar uma linha aqui. E a partir dessa linha, mais ou menos aqui, puxar um ângulo reto. Esse ângulo aqui, 90 graus. 90 graus não parece muito, mas está próximo. Talvez se eu inclinar um pouquinho mais para cá, dá certo. Pronto. 90 graus. Aí eu fecho uma ponta de outro e tenho mais um ângulo de 90 graus. Um triângulo retângulo, perdão. Então, triângulo retângulo pode se apresentar de várias maneiras. A maioria das vezes a gente desenha assim porque fica mais fácil de visualizar, ou então assim, a gente acaba desenhando dessas maneiras porque é mais fácil de trabalhar. Ok? Guys, uma coisa interessante, a gente vai ver algumas coisas interessantes do triângulo retângulo. A primeira coisa interessante é o quê? Lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Ou seja, se você tiver... Eu vou pular para a última página para que a gente possa trabalhar, porque eu não coloquei no espaço ali suficiente. Se você tiver um triângulo qualquer, aqui tem um ângulo alfa, aqui um ângulo beta, aqui um ângulo gama. Em qualquer triângulo, a soma desses ângulos internos, alfa mais beta mais gama, é igual a 180 graus. A primeira coisa interessante em virtude disso, do triângulo retângulo, é o que? Como aqui já tem 90 graus, significa que para 180 só falta mais 90. Com 90, 180. Ou seja, em um triângulo retângulo, esses dois ângulos aqui um é complemento do outro. Complemento para dar 90 graus. Significa que se aqui for 30, por exemplo, 30 graus, aqui deve ser 60, porque 30 com 60 vai dar 90. E aí completa com esses 90 para dar os 180. Se aqui for 20 graus, aqui tem que ser 70. Ou seja, esse ângulo e esse é um complemento do outro. Como assim complemento? Um se soma com o outro para dar 90 e soma com esses 90 e dá 180. Essa é a primeira coisa que a gente quer falar do triângulo retângulo. A próxima coisa que a gente vai falar do triângulo retângulo é que ele é um triângulo tão especial, mas tão especial, que até os seus lados possuem nomes especiais. Guys, o do triângulo retângulo, ele possui sempre um lado maior. Sempre vai ter um lado que é maior de todos. Nesse caso, a gente pode ver que é esse aqui. Esse lado maior é chamado de hipotenusa.
E uma observação interessante é que o lado maior sempre, no triângulo retângulo, sempre ele vai se opor ao ângulo reto. Ou seja, se você olhar para o ângulo reto, vai perceber que ele está apontando, olha o olhinho, ele está olhando para a hipotenusa. Em qualquer triângulo retângulo, a hipotenusa sempre vai se opor ao ângulo reto. Perceba que dos três ângulos, esse e esse ângulo, a hipotenusa faz parte da formação deles, mas esse aqui ela não faz parte, ela se opõe. Agora vamos fazer uma análise de outros triângulos retângulos para olhar a hipotenusa, e a gente vai mostrar que a hipotenusa de fato sempre é o maior. Sempre é o maior. Se você tentar, eu vou para a nossa última página aqui, eu vou fazer um ângulo reto e você pode dizer, eu vou conseguir construir um triângulo com um lado tão grande, tão grande, tão grande do ângulo reto que ele vai ser, que a minha hipotenusa, ele vai ser maior do que a minha hipotenusa. Se você constrói esse lado muito grande, você força a tua hipotenusa a ser maior ainda. Então, não tem para onde correr. A hipotenusa sempre vai ser o maior lado. A hipotenusa, que é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Vamos olhar para outros triângulos. Deixa eu ver um aqui, ó. Aqui mais dois triângulos retângulos, onde está a hipotenusa. Está aqui o ângulo reto, então a gente sabe que aqui está a hipotenusa. Aqui o ângulo reto, olha o oposto, aqui vai estar a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa é maior do que esse. Maior do que esse já era óbvio, né? Ok? Mas ela de fato é maior do que esse, guys. Então, isso. Além da hipotenusa, sobram dois outros ângulos, além da hipotenusa. Perceba que dois outros lados, perdão. Perceba que fora a hipotenusa, os outros dois lados do triângulo retângulo são sempre os lados que formam o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Esse ângulo reto é formado por esse lado e por esse lado. Esses outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo reto, ou seja, que não é a hipotenusa, são chamados de catetos. Então a gente tem ao todo em um triângulo retângulo dois catetos. Esse lado é um cateto e esse outro lado é outro cateto. Então vamos recapitular. Um triângulo retângulo, ele é tão especial, mas tão especial, que ele até seus lados recebe nomes especiais. Dos três lados que o triângulo retângulo possui, são dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa você pode encarar como sendo o maior lado, ou você pode olhar como sendo o lado que se opõe ao ângulo reto, do jeito que você quiser. O cateto você pode enxergar como o lado que faz parte do ângulo de 90 graus, tem esse e tem esse, ou seja, como o lado que faz parte do ângulo reto. Mas o cateto também pode ser visto como o lado que não é os outros dois lados que não são a hipotenusa. Cateto e cateto. Nesse triângulo retângulo nós temos o cateto aqui e um cateto aqui, dois lados que formam o ângulo reto. Aqui, lado que forma o reto. Então cateto, cateto. Lado que forma o reto. Cateto, cateto. Ou seja, nós temos dois catetos e uma hipotenusa. Ok? E para complementar essa parte dos nomes dos triângulos, dos nomes de um triângulo retângulo, a gente vai falar um pouco a respeito dos ângulos internos do triângulo retângulo. Vou desenhar mais um triângulo aqui. Um triângulo retângulo, tá aqui. Um triângulo retângulo. Tem uma falhazinha, a gente vai corrigir essa falha aqui. Pronto, corrigido. Esse triângulo retângulo tá bem aqui o ângulo reto. E esse aqui, claro, é a hipotenusa. Esses aqui são os catetos. Vamos dar uma olhadinha para os ângulos do triângulo retângulo. Claro que a gente não vai olhar para esse ângulo, para o ângulo reto, porque é um ângulo que não é muito interessante, já que ele sempre vai estar aí no triângulo retângulo. Agora,
Esses dois ângulos aqui vão ser de interesse para nós. A gente já sabe que um é complemento do outro. Eu vou dar nomes para eles. Eu vou chamar isso aqui de alfa e eu vou chamar isso aqui de beta. Ok? Alfa e beta. A gente sabe que a soma de alfa com beta tem que dar quanto? 90 graus. 90. Porque soma com esse 90 e dá 180. Pois bem, guys, vamos olhar para o alfa, depois a gente olha para o beta e vamos fazer um pouco de análise sobre eles. Perceba que esses dois ângulos, aqui a gente chama de ângulos agudos, porque são menores que 90 graus. Esses outros dois ângulos agudos, a hipotenusa faz parte da sua formação, tanto esse quanto esse. A hipotenusa faz parte. O ângulo beta é formado pela hipotenusa e por um cateto. Vou colocar aqui o cateto. O ângulo alfa é formado pela hipotenusa e por outro cateto. Vamos olhar especificamente para o alfa, depois a gente olha para o beta. E vamos falar dos catetos. Em relação ao alfa, esse cateto aqui é o cateto que faz parte da formação do alfa. É um cateto que é adjacente ao alfa. Adjacente ao alfa. Eu vou dar nomes aos lados para facilitar a nossa vida. Esse lado eu vou chamar de... A hipotenusa eu vou chamar de Azinho. Esse lado eu vou chamar de Bzinho e esse aqui de Czinho. Ou não, vou fazer assim. Vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Pronto. Aí nós temos o seguinte. Como observações. Vou colocar aqui OBS. Primeira observação. C é a hipotenusa. Hipotenusa. Próxima observação. A e B, A, que é esse, e B, que é esse, são catetos. Agora, vejamos. Em relação ao alfa, perceba que o cateto A faz parte da formação dele. O cateto A está adjacente ao alfa. E por isso ele é chamado de cateto adjacente do alfa. A é o cateto adjacente de alfa. Para quem não sabe o que significa adjacente, guys, a palavra adjacente se refere a coisas na vizinhança, a coisas ao lado. Então eu vou dar alguns exemplos da palavra onde a palavra adjacente é empregada. Por exemplo, em uma sala de cinema a gente tem várias poltronas. Deixa eu colocar aqui, poltrona. Nós temos poltronas também em outras fileiras, e mais poltronas aqui. Pode ser não necessariamente uma sala de cinema. Vamos pegar poltronas de um auditório. Imagine que isso aqui sejam poltronas de um auditório. Imagine que você se sentou bem aqui, ó. Esse aqui é você. Se você está aqui, essa cadeira aqui é uma cadeira adjacente a você, essa aqui. Essa outra cadeira que está do seu lado também é adjacente. Essa cadeira que está na sua frente, essa que está atrás também são adjacentes a você. Essa outra cadeira e essa também são adjacentes a você, porque todas essas cadeiras estão na sua vizinhança, ao seu redor, meio que ao lado da sua poltrona, não ao lado só nessa direção, mas ao lado em outras direções. Então essas são as poltronas que são adjacentes à sua poltrona. Então é aí que o nome adjacente é empregado. De modo geral, essa palavra é empregada em situações onde você quer identificar alguma outra coisa ali ao lado, encostadinho, ou que compartilha apenas uma fronteira. Como, por exemplo, a gente pode pegar uma casa. Aí imagine que eu tenho um muro aqui, eu tenho outra casa aqui. Então são duas casas adjacentes, porque uma está ao lado da outra, ok? E por isso que esse cateto é chamado de adjacente, porque ele está adjacente ao ângulo alfa, ele está ali ao ladinho do ângulo alfa, ok? Por sua vez, o cateto B
ele está oposto ao alfa. Assim como tinha a situação lá do ângulo reto, perceba que o ângulo alfa, meio que... Esse aqui é o ângulo alfa. Ele olha para o cateto B. O cateto B está oposto a ele. Então, B, que eu sei que é um cateto, é chamado de cateto oposto de alfa. Mas ao mesmo tempo que o B é cateto oposto de alfa, perceba que o B está adjacente ao ângulo beta. Então, apesar de ele ser um cateto oposto de alfa, em relação a beta ele é adjacente. Então, B é o cateto adjacente. Vamos apagar as poltronas aqui do auditório. B é o cateto adjacente de alfa. Vamos dar mais visão para vocês. É o cateto adjacente de beta, desculpa. Esse cateto B, ele é oposto a alfa, mas ele é adjacente ao beta, de beta. E finalmente o A, a gente viu que esse Azinho é adjacente de alfa. A é o cateto adjacente de alfa. Mas perceba que esse Azinho, em relação ao beta, ele não é um cateto adjacente. Esse cateto aqui, ele é oposto. Então, Azinho é o cateto oposto de beta. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Catetos, um triângulo retângulo tem 2 catetos. E cada cateto, ele pode ser adjacente ou ele pode ser oposto, dependendo do ângulo. O Bzinho é adjacente ao beta, mas é oposto ao alfa. O cateto Azinho é adjacente ao alfa, mas é oposto ao beta. Hipotenusa não tem esse negócio de adjacente e oposto, porque hipotenusa é uma só, né? Tá? Hipotenusa e pronto. Então vamos, essa parte da aula era para nós nos habituarmos com essas nomenclaturas de cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Façam aí uma análise direitinho para fixarem. Ok? Se possível, pausem o vídeo, escrevam, façam toda uma análise. Eu vou dar um exemplo rápido. Se eu vou pegar aqui um triângulo retângulo, e aqui eu vou pegar como sendo 45 graus, e aqui também 45 graus. Se bem que são iguais, né? Vou pegar 45, não. Vou pegar aqui como sendo 30, e eu pergunto de vocês, isso aqui é 30, aqui deve ser quanto? 60, que aí 30 para 60 vai dar 90. Aí eu vou pegar esse cateto aqui, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de X, aqui de Y, aqui de Z. Pronto. Perceba que X é um cateto. A pergunta é, cateto oposto ou adjacente? Claro que depende. X é um cateto que é adjacente de 30 graus. X é cateto ADJ de 30 graus. E o Y é o cateto oposto de 30 graus. Y é cateto oposto de 30 graus. E já em relação a 60, a gente pode afirmar que X é oposto de 60. X é cateto oposto catiope de 60. Já o Y em relação a 60, o Y é o cat ADJ de 60. Por que cat ADJ de 60? Ele está ao ladinho, ele está adjacente aos 60 graus. Então ele é adjacente. E cateto porque é cateto. E Z é a hipotenusa. Z é a hipotenusa. Normalmente eu abrevio chamando só de hip. Ok? Então, aqui um exemplo, só para a questão de nomenclatura. A nomenclatura será útil daqui para frente, pois nós iremos usar ela com muita frequência. Ok? Próxima parte, nós iremos finalmente conhecer as primeiras relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ok, guys?
Thanks.